E o produto? Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. É um conceito bem simples e bem abrangente também. Tá? Serviço, atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Pode ser atividade pública ou privada, que eu acabei de dizer. Tá? Inclui bancos, financeiras, administradoras de crédito, seguradoras, especialmente aqui os serviços financeiros, que durante muito tempo, vocês bem sabem, questionaram a aplicação da Lei 8.078 aos serviços financeiros. Os bancos, instituições financeiras questionaram essa questão. Esse tema foi definitivamente pacificado, sepultado com a decisão, se não me engano, da ADI 2319 do Supremo, dizendo que sim, o Código se aplica às relações entre os bancos e os seus clientes, porque são relações de consumo. Né? E aqui, a parte mais importante da lei. Né? Se quem quer conhecer o Código de Defesa do Consumidor, tem que conhecer o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que diz respeito, que traz o quê? Os princípios do Código de Defesa do Consumidor, os princípios que se aplicam às relações de consumo. Né? E quais são os princípios basilares aí, elementares do Código? Transparência e boa-fé, eu diria para vocês. Tá? Transparência e boa-fé, em cima desses princípios, repousa todo o arcabouço de normas da lei. Tudo que está lá no Código decorre disso. Tá? Tudo que acontece numa relação de consumo decorre disso. E por que é importante saber e ter noção desses e compreender esses princípios? Porque, se vocês fizerem uma leitura qualquer dia da lei, vocês vão encontrar artigos lá muito abertos. Por exemplo, é prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Agora, o que é vantagem manifestamente excessiva? Se você procura a resposta no texto do artigo, você não vai encontrar. Se você vem aqui para trás, lê os princípios que orientam toda a aplicação da lei, você consegue achar parâmetros para interpretar e aplicar de maneira certa a lei. Né? Eu digo assim, se você quer descobrir uma resposta, por exemplo, olha, mas o consumidor aqui quer trocar o produto, mas apliquei, mas eu tenho o direito de mandar para o conserto, já foi, voltou, tal. Posso mandar para o conserto de novo? Não posso mandar para o conserto de novo? Você não vai achar a resposta ali no artigo. Você precisa entender o princípio que está por trás dele. Seria o mesmo que você querer saber o que tem do outro lado da porta, olhando pelo buraquinho da fechadura. Você precisa abrir a porta. Então, essa é a parte mais importante do código, eu diria, dos princípios. Quando eu falo no momento pré-contratual, eu estou falando do quê? De oferta, de publicidade. Todo mundo aqui, eu imagino, toda empresa, para vender o seu produto, o seu serviço, precisa fazer a oferta dele, precisa oferecer esse produto, precisa fazer a publicidade dele, muitas vezes. Né? Aqui, esse momento da relação de consumo, não obstante os outros sejam relevantes, eu diria que é de uma importância extrema para todos, sobretudo para quem está vendendo, oferecendo um produto, colocando um produto no mercado. Porque o que a gente percebe, por exemplo, no PROCON, a partir das reclamações que a gente recebe, e são muitas, é que a grande maioria dos conflitos nasce a partir de uma expectativa frustrada. Tá? Nasce a partir da frustração de uma legítima expectativa do consumidor. Às vezes não é legítima, tá? Mas, no mais das vezes, na grande maioria das vezes, é legítima. E, frustrada essa expectativa, isso causa uma ruptura aí. Né? O consumidor já assim, não teve uma experiência boa com aquele fornecedor, com aquela empresa. E essa quebra de expectativa, tudo bem, muitas vezes é causada por problemas. Você promete entregar um produto no prazo e não entrega. Né? Isso aí é uma quebra de expectativa, uma quebra de contrato. Então, muitas vezes, ela está ligada a uma quebra de contrato. Mas, muitas vezes, e isso daí, para ser evitado, a providência é mais enérgica. Mas, muitas vezes, e na maioria das vezes, essa quebra de expectativa, essa frustração de expectativa, está ligada a um déficit, a um problema de informação.
que é o mais básico dos direitos de qualquer consumidor, o direito à informação. Então, a gente percebe que muitos problemas nascem da dificuldade que, muitas vezes, ou da impropriedade, ou da dificuldade de se comunicar com o consumidor, de como oferecer o produto, das informações que foram dadas ou que deixaram de ser dadas ao consumidor. Tá? Auxiliam muito. O que o código fala? Olha, as informações devem ser corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa. Então, quando a gente fala de oferta e apresentação de produto ou serviço, quem faz a oferta de um produto ou apresenta esse produto, ou a apresentação de um produto ou serviço, não importa se o varejo, se a indústria, quem está oferecendo para o consumidor aquilo, deve respeitar essa regra de informação clara, correta, precisa e ostensiva. Né? E a publicidade? A publicidade é a mesma coisa. Quando a gente faz a publicidade do nosso produto, do nosso serviço, veja, uma coisa é a oferta, aquele produto que está lá na gôndola, na prateleira, é a tabela de preço ali na lanchonete. A outra é a publicidade. Publicidade que você faz no jornal, né, aqui no jornal da gente, no veículo de comunicação, no rádio, na TV. A publicidade é óbvio, você não tem como dar todas as informações para o consumidor, impossível, não existe, não é esse o espaço. Mas você tem que pensar no seguinte, você tem que ter um cuidado para não induzir o consumidor a erro, não criar nele uma expectativa que não condiz com a realidade do teu produto ou serviço. E aí é muito importante, é por isso que existem as agências de comunicação, né, as agências de publicidade. Mas, por exemplo, é muito importante não omitir um dado essencial. É muito importante você não omitir um dado essencial do seu produto ou do seu serviço. É muito importante também, quando você coloca a foto daquele produto, por exemplo, no jornal, na revista, que seja o produto que você está falando lá. Porque essa coisa de meramente ilustrativa, pela lei, não tem valor. Outra coisa, se você tem um problema, você faz um anúncio e o preço do produto foi, por uma falha da empresa de comunicação, foi informado incorretamente, você pode fazer uma errata? Pode fazer uma errata. Mas essa errata só tem valor se ela acompanhar o anúncio. Não adianta você sair hoje o anúncio e amanhã ser feita errata. De hoje para amanhã, se a disparidade aí de informação é sutil a ponto de criar uma expectativa legítima, você tem que cumprir com a oferta. E quando a gente fala de vício de produto, né, defeito, para usar o linguajar comum, garantias. Quais são os prazos de garantias da lei? O Código traz prazos de garantia e que não podem ser afastados por vontade das partes. Tá? Não podem ser afastados por vontade das partes. É aquela coisa da ordem pública. Se é um produto não durável, o que é um produto não durável? Um alimento, um medicamento, enfim. Garantia, 30 dias. Se é um produto durável, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, um automóvel, 90 dias. Né? Quando se inicia a contagem desse prazo? Da entrega do produto ou do término da execução do serviço. Ah, mas tem o tal do vício oculto. O que é o vício oculto? É aquele que está lá, mas a gente não sabe que ele está lá, e se manifesta lá na frente. Esse prazo de 30 ou de 90 começa a contar da manifestação do vício. O exemplo clássico é o do sofá com cupim. O cupim, ele não nasce do dia para a noite, ele está lá há algum tempo já. Então, você compra o sofá hoje, daqui a 3 meses, ele... 4 meses ele arrebenta por causa do cupim, esse cupim já estava lá há algum tempo. Então, aquele vício é oculto. A partir dali que você constatou, começa a contar esse prazo de garantia. Esse é um exemplo simples, né? Mas comprar automóvel, né, usado lá na loja, garantia, não cumprimos defeitos, né? Garantia motor e câmbio. Não existe, essa cláusula é nula. Pelo código, a garantia é do todo, e é de 90 dias. Tá? Agora, aqui a garantia contratual é você, fornecedor, que decide dar uma garantia adicional. Aí, detalhe, ela é sempre complementar. Então, se você disser para o consumidor que você dá garantia de 1 ano, então você está dando mais 1 ano, além daqueles 3 meses que ele já tem pela lei. Tá? Então, se você quiser dar só 1 ano, com a lei, você tem que dar de 9 meses. 9 meses mais 3 meses, 12 meses, no caso de um bem durável, por exemplo. Tá?
E essa garantia, embora não seja obrigatória, se você opta por concedê-la, você tem que fazer por escrito, termo próprio. Tem que ser assinado ali na venda para o consumidor. Tá? Inclusive, a previsão na parte penal do código por deixar de preencher o termo de garantia, nas hipóteses em que ela é concedida. Quando você compra um produto, ele apresenta um defeito ou um vício, regra geral, o consumidor, o fornecedor, tem 30 dias para reparar. Essa é a regra geral. Tá? Tem exceções? Tem. Mas a regra é, você tem 30 dias para consertar aquele produto. Tá? Agora, o que a lei fala é que, nesses casos de vício, o fabricante, o distribuidor, o comerciante são solidariamente responsáveis, tanto pela reparação, quanto, eventualmente, pela troca, se for o caso. Isso quer dizer o quê? Que se eu, consumidor, compro um produto, uma televisão, e a televisão apresenta um problema, o que eu faço? Vou até a loja. E a loja fala, não, o senhor vai para assistência técnica. E o consumidor fala, não, eu vou deixar aqui na loja. Ele pode deixar na loja. E a loja tem 30 dias para resolver. Fica aqui para vocês os nossos contatos, nosso site. E lá existe... pode avançando até o final. Lá existe um espaço destinado ao fornecedor para consultas, dúvidas. Né? Então, o tema mais recorrente de dúvida por parte de empresa é vício, é troca. O que existe de dúvida... Isso é o básico do código, hein, gente? O que existe de dúvida ainda com relação à troca de produto, vício, quando é obrigado, não é obrigado, o mito dos 7 dias. O consumidor vem falando, mas comprei, mas está dentro dos 7 dias, posso trocar? Não existe isso. Só se foi comprado pelo telefone, pela internet, aí tudo bem. Mas se ele comprou na loja, não importa que ele veio no segundo dia. Se você não disse para ele que ele podia trocar, ele não pode, só se o produto tiver um vício. Tá? Então, isso é importante que todo mundo saiba, essas informações estão lá disponíveis para você. A gente tem um blog de educação para o consumo, o PROCON faz curso para fornecedor, curso para entidade de fornecedor, né? A gente edita material educativo em conjunto. Eu acho que é muito importante, assim, o tempo é reduzido, não dá para a gente falar tudo que a gente pretende, mas espero que, assim, que as dúvidas venham com as perguntas. Agradeço muito a todos e fico à disposição. Muito obrigado. Bom almoço.